91. Toda hora, uma boa companhia. Rádio Planetário. Está no ar, o programa da Prefeitura de Espumoso. Muito bem, estamos de volta, 10 horas 32 minutos, está no ar o programa semanal do Executivo Espumosense, a Prefeitura Municipal de Espumoso, em pauta neste horário, como de costume, todos os sábados a gente traz nesse horário o programa, as demandas aí da Prefeitura Municipal de Espumoso, hoje na presença aqui do chefe do Executivo Municipal, doutor Gerson, prefeito, doutor Gerson Lopes Rodrigues Machado, e também da assessora de comunicação do município, a Tânia Dil, que vão falar então pra gente, né, o espaço é de vocês, então o que vamos trazer hoje para os nossos munícipes, nossos cidadãos espumosenses que estão nos ouvindo e nos assistindo neste horário. Bem-vindos, os dois. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário. Pois é, estamos aqui com o Dr. Gerson, então, nesse dia 25 de julho, hoje, que é o dia que se homenageia o colono e motorista, uma data importante, porque essas duas classes são essenciais para o nosso município, assim como para todo o Brasil, né, Dr. Gerson? Bom dia. Muito bom dia, Rodrigo, bom dia, comunidade. Não, na verdade, né, o agronegócio, que é o produto, né, a soma dos produtos, né, que os colonos, como a gente falava antigamente, fazem, são a base da economia espumosense. E nós temos que, neste momento, né, difícil da economia do país como um todo, né, render homenagem, sim, a esses homens e mulheres que ainda, heroicamente, vivem no interior e são eles os atores principais desta locomotiva que, no nosso caso de Espumoso, move nossa economia. Rendemos a homenagem merecida a eles. O dia do colono tem que ser todos os dias, porque sem os colonos a gente não come, né? Temos que lembrar disto. E também os motoristas, né? Este é uma classe que no Brasil é muito grande. Eu gostaria muito até que o nosso perfil de transporte não fosse o que foi desenhado no passado, né? Nós abdicamos das ferrovias, o que tem se demonstrado um erro brutal, né, para a nossa economia, né? Os produtos ficam mais caros, né? Porque o transporte rodoviário é muito mais caro que o ferroviário, né? E nós abandonamos as ferrovias. Mas, enfim, estando como está apostado, os motoristas também são aqueles que movimentam todo o produto que o Brasil produz, né? São eles que são os responsáveis. Então, cumprimento essas duas classes de profissionais tão importantes. Evidentemente que todos nós, independente do que façamos, né? Todos nós temos a nossa importância dentro da pirâmide social, né? É tão importante o super especialista na área da engenharia, do direito, da odontologia, da medicina, assim como a pessoa, o gari que faz a limpeza pública da nossa cidade, né? Então, todos temos importância. O importante, mais do que tudo, é cada um dar o melhor de si naquilo que faz. Muito bem.
Vamos hoje homenageados, então, aí, fazendo esse reconhecimento aos nossos agricultores e motoristas. Hoje a gente fez um programa especial somente com motoristas, com agricultores, hoje aqui no nosso Rumo ao Campo, né? Dedicação a eles nesse dia especial, nessa data de hoje. O que a Prof. Tânia preparou pra gente aí? Bom, vamos falar um pouquinho também, né, Dr. Gerson, sobre a questão da pavimentação lá no Pontão do Butiá, que está quase pronta e, sem dúvida, aquela comunidade há muito tempo sonhava com essa obra de ligação, de pavimentação da comunidade com a Escola de Ensino Fundamental Augusto Peruso, né? Está quase. Olha, eu imagino que, tendo em vista, estive lá no início da semana, é muito possível que esteja em condições, dentro de, no máximo, de 1 ou 2 semanas, para os remates finais do trecho que você evidenciou, né? E que, sem dúvida nenhuma, de uma forma global, melhora toda a comunidade, né? Porque além da escola, beneficiou também a área do cemitério local, né? Que também não tinha pavimentação. E a gente acha que esse tipo de obra que influi na vida da comunidade tem enorme importância. No Pontão mesmo, tem mais coisa que precisa ser feito, né? E queira Deus, ainda nós temos ainda 2 anos e pouco de governo, né? Que se todas as coisas andarem dentro dos prognósticos, quem sabe a gente possa ainda avançar mais lá e quem sabe deixar, ao sairmos do governo, o Pontão do Butiá todo pavimentado. Sem dúvida, uma obra extremamente importante. E outra obra, Dr. Gerson, é o novo palco aqui do Parque de Exposições. Falta pouco também. Eu acho que é a questão da pavimentação, a pintura, organizar o... Está quase também. Estamos nos finalmente, né? Estive lá ontem ainda, né? A gente quer a parte, tu falasse bem, do pavimento, vai faltar a parte da pintura. Nós queremos ainda montar na parte do fundo do palco, lá a gente quer fazer uma obra gráfica lá, pelos anteprojetos, né, estudados, vai ficar bastante bonito aquilo lá, lembrando algumas coisas que remonta a nossas origens espumosenses, remonta ao nosso espírito patriótico gaúcho. Queremos que lá a bandeira tricolor do Rio Grande do Sul esteja presente, né? E tenho certeza que nós que recebemos tanta gente nas nossas festas tradicionalistas, teremos melhor condição de apresentar os espetáculos e fazer com que a nossa comunidade seja melhor servida nesse aspecto também. Quem está acompanhando as imagens da página da administração já teve uma noção do que é esse novo palco, né? Ele tem o concreto por baixo, depois tem eu não sei qual é o termo técnico, antes de ser colocado o piso, né? Que dá uma espécie de sustentação e facilita para quem vai ocupar o palco, né? Agora, a grande cereja do bolo vai ser que atrás do palco, na parede atrás do palco, aí é surpresa, né, Dr. Gerson? É uma imagem muito bonita, né? É uma obra muito bem concebida. A gente estava definindo se íamos fazer como pintura ou seria painéis adesivados, né? Mas acho que finalmente decidimos para ser pintura,
Espero que o artista consiga transferir a ideia que já está divisada e prevista, né? E transforme aquilo num local bastante aprazível, se Deus quiser. É porque é uma imagem muito linda e muito significativa para a cultura gaúcha, né? Tem tudo a ver com as nossas origens ali, né? Quem concebeu aquilo ali foi muito feliz. Dr. Gerson, vamos abordar um outro assunto que foi durante a semana, todo mundo ficou apreensivo, principalmente quem mora perto do Arroio Tigreiro ou do Rio Jacuí, que foi a questão das chuvas. O Jacuí chegou a 3,15 metros. Felizmente, nenhuma família precisou sair de suas casas. Claro que aquelas que moravam mais próximas ao rio, elas deixaram ali, porque elas estão, desde a última enchente do ano passado, estão sob o aluguel social. Mas se percebeu que o desassoreamento do Arroio Tigreiro ajudou muito nessa enchente para evitar a invasão das águas, principalmente aqui no Santa Júlia e no bairro Martini, né? Bom, este é um reconhecimento, né, que a gente tem que fazer. A história do Arroio Tigreiro, depois desse serviço, né, um serviço que ele aparece bastante através dos seus resultados, né? É bem verdade que o Tigreiro ele deságua numa vertente maior, que é o Jacuí. E da física a gente não pode fugir, né? Mas melhorou muito a sua capacidade de evasão, né? Então, pelo menos nos ribeirinhos do Arroio Tigreiro, pelo menos a possibilidade de um dano maior numa circunstância de maiores volumes de chuva diminuiu significativamente. E também já o efeito das novas bacias de contenção que foram feitas, né? E que, sem dúvida nenhuma, ninguém viu sobrando água lá naquela região, pelo menos com o volume que caiu, que foi significativo, esse volume de mais de 200 milímetros que nós tivemos num curto espaço de tempo, né? Graças a Deus, as previsões que existem hoje na área da meteorologia mundial são preocupantes, né? Vocês sabem que esse fenômeno do aquecimento do Pacífico, o El Niño, parece que será pronunciado esse ano. E nossos avós que resolveram se assentar nas barrancas do Jacuí, nos deixaram esta herança e nós temos que conviver com ela, tentando, de todas as formas, minimizar todas as coisas, né? Já convivemos o ano passado com aquela circunstância onde a Vila Martini foi extremamente afetada. Nós ainda estamos trabalhando a nível de governo do Estado e temos lá um projeto bem ambicioso no sentido de nós mudarmos a concepção da drenagem das águas da Martini, né? Quer dizer, a Martini não pode fugir da realidade dela, que ela é uma baixada e as águas correm de cima para baixo, né? As águas vêm. Mas, enfim, se nós melhorarmos a drenagem daquilo, a possibilidade de acidentes como aconteceram no ano passado ficarão bem mais difíceis de acontecer. É interessante, Dr. Gerson, que esses projetos que tem para auxiliar no caso de uma enchente, eu estava conversando com o César, que é o coordenador adjunto da Defesa Civil, e ele me passou uns dados que, anteriormente ao desassoreamento do Tigreiro, quando a água do Jacuí chegava a 1,5 metro, já estávamos em situação de alerta. Com o desassoreamento, a situação de alerta agora pode ser 2,5 metros. E isso é muito interessante, esses projetos que auxiliam nesse sentido. Então, chegamos a 3,15 metros
né? Claro que 15 famílias já tinham sido retiradas, estão com aluguel social, mas no momento não foi preciso tirar nenhuma outra família de lá. Então, todos esses programas são importantes. De verdade, o poder público, né, que detém o poder de polícia sobre esse aspecto, tem que ter o cuidado, né? Quando a gente permite que pessoas, vamos dizer assim, invasores ou não, construam casa em áreas de risco, a gente está apostando uma má aposta, não é verdade? Então, quem tem a obrigação de conduzir a política habitacional do município tem que ter a firmeza de que não permitir construções que potencialmente já nascem com possibilidade de um risco elevadíssimo, né? E nós temos aí, vide a área módulo esportivo, né? Que a situação é bastante complicada, né? E que um pouco disso a gente quer resolver com o programa habitacional, né? Que a gente está conduzindo aí, né? Exato. Então, começou o programa da construção destas 20 casas no programa estadual, onde serão beneficiadas pessoas que já tinham o seu próprio terreno, né? Então, já começamos a construção das casas, né? A ideia é a gente fazer mais ou menos, pelo menos a cada 60 dias, 2 casas deverão estar prontas. Depois tem o programa nacional que era a compensação daquele grande problema que tivemos no ano passado, no ano 24, né? Que serão mais 42 unidades. Desculpa interromper, essas 42 já são especialmente, né, para quem sofre com as enchentes? Já hoje em dia, praticamente aí a nossa assistência social já tem praticamente também o universo de quais serão as pessoas beneficiadas, né? E ainda quero que Deus nos auxilie, né, que consigamos, queira Deus, ainda ter mais 2 ou 3 safras um pouco melhores e com isto melhore a arrecadação do município, que quando passei por aqui na vez passada, no século passado, pelo menos algumas casas a gente fez. E eu quero, se Deus quiser, como município também contribuir com algumas casas, né? Mas isso aí deverão acontecer no ano 27 e 28, se Deus quiser. Ele é um processo um pouquinho mais demorado, porque envolve verbas, envolve licitação, não é de uma hora para outra, né? Na verdade, essas que o programa municipal vai ter que sair do caixa livre, né? E para isto eu quero chamar a atenção, né? Que às vezes as pessoas olham nos nossos portais aí, né, de transparência, né? E mostra lá que temos 20 e poucos milhões no caixa, né? Entender que isto não é dinheiro livre, isso são verbas 90 e tanto % contingenciadas, né? Que são gastas e tem que ser gastos para aquilo que elas foram pensadas inicialmente, né? Essa é uma realidade importante. E comete um erro de desconhecimento severo quem intui que haja dinheiro sobrando e que está sendo usado de forma imprópria, não. Desculpe-me, tenho que me posicionar com segurança nesse sentido.
A prefeitura não faz isto. Um parentezinho para entender. Nessa semana aí eu vi alguns ruídos nas redes sociais a respeito de verbas para entidades. Eu já determinei para principalmente os departamentos envolvidos da prefeitura que quando algum parlamentar se manifestar pretendendo premiar alguma das obras filantrópicas do nosso município, que isto de preferência seja feito diretamente para a obra, não é? Porque quando a transferência se faz via prefeitura, poder público, a gente tem obrigação de fazer o trâmite legal, burocrático, que é enorme. Nós, historicamente, o Brasil é um país que a tal de burocracia entrava o nosso desenvolvimento, mas é o nosso esqueleto jurídico administrativo que a gente tem que respeitar, né? Não posso passar por cima da legislação. Quem me conhece sabe que quando se discute esta enorme quantidade de entidades que são subsidiadas via prefeitura, quem me conhece mais intimamente, administrativamente lá na prefeitura, deve ter ouvido de minha parte inúmeras vezes que eu tenho uma grande consideração e respeito pelo trabalho que a APAE, por exemplo, que o CIMES, por exemplo, que a Liga do Câncer, por exemplo, são entidades, sim, que eu vejo que quando o poder público tem que ser um parceiro positivo dessas entidades. E a ordem que existe lá é que, tão logo seja possível desentravar as burocracias existentes, que as possíveis verbas retidas pela prefeitura, a prefeitura não usa esse dinheiro para investir no overnight, não. Isso daí é que tem certos caminhos, certas coisas tu tem que cumprir prazos que você tem que editar, que tu tem que fazer chamamento público, e cada isso tem tantos dias, 15 dias para contestar e tudo mais. Isso é caminho da burocracia brasileira. Disso daí, infelizmente, nós não poderemos fugir. Temos o máximo de boa vontade. Na próxima semana, segunda-feira, na primeira hora, temos a reunião do nosso secretariado. Vou pedir um enfoque especial da nossa área econômica e contábil, para que as verbas que estão retidas, ou sei lá, outros termos que foram usados, né, a gente possa liberá-las o mais breve possível, né? Só não aceito porque é injusto qualquer insinuação de que as verbas sejam malversadas. Isto não é verdadeiro, e quem nos conhece sabe que é possível que tenhamos dificuldades, defeitos, como qualquer ser humano, né? Porém, um aspecto de seriedade, temos quase quatro gerações no corpo, né? Quase 78 anos, e fizemos a nossa vida sempre cumprindo os conceitos mínimos, básicos de um cidadão que respeita os parâmetros das suas leis,
E não vou arredar 1 milímetro disso. Se a nossa administração passasse os 4 anos e mudasse apenas 10 paralelepípedos de lugar, e nós faremos um pouco mais do que isto, tenho certeza que há um respeito enorme pelo dinheiro do contribuinte espumosense. E se, porventura, alguém tenha alguma coisa séria, comprovada, por favor. A prefeitura está com as portas abertas, existe ouvidorias e que a gente recebe, todos os cidadãos espumosos podem ir lá fazer uma queixa e, quando for consubstanciado, contem comigo para tentar esclarecer as coisas. Não há nada a ser encoberto, ao contrário. Tenho certeza disto. Nada vai para baixo do tapete, né, doutor? Bom. Seguramente, garanto que não há nenhuma possibilidade de qualquer coisa que tenha dubiedade não seja esclarecido. E eu tenho passado para as pessoas que caminham comigo lá. A senhora faz parte do nosso quadro de cargos de confiança, conhece o teor das reuniões de todas as segundas-feiras, e eu sempre tenho dito, né, que tem certas coisas que esta administração não negocia. E a seriedade administrativa, a honestidade, a clareza de objetivos, nós não abriremos mão disso até o 31 de dezembro de 2008, se a gente estiver vivo. Perfeito. Doutor Gerson, estamos no finalzinho do programa, né, Já? Rodrigo? Temos mais um tempo aí, mais uns minutinhos, pode? Tem mais uns minutinhos? Uhum. Então tá. O recado dado para a comunidade foi importante agora, doutor Gerson. Creio que a comunidade esperava ouvir isso do senhor, porque conhece o seu trabalho. Mais algum recado para a comunidade? Olha, eu quero dizer que quero cumprimentar as pessoas que nos auxiliam ali, né? Eu sei que se a gente cotejar aí, tem certas pessoas que, se não estivessem na prefeitura, provavelmente estariam ganhando mais nas suas profissões originais, né? Agradeço a capacidade de doação dessas criaturas, né? Porque quando a gente se torna agente político, público, né? Vocês sabem, é uma honra a gente poder representar a cidade da gente. Eu tenho certeza que todos vocês ficam honrados de desempenhar suas funções. Porém, a gente vira vidraça, né? E eu sou muito claro, nenhum problema. Onde houver alguma coisa que pareça estar errado, levem para mim lá. Vou tentar esclarecer, não tem nenhum problema. E se esclarecido for e houver responsáveis, serão responsabilizados, tenho certeza disso. Ok. Sobre outros projetos, a gente fala num próximo programa, né, doutor Gerson? Porque acabou o horário que Não, mas a gente pode falar, se você quer falar mais alguma coisa que seja de suma importância, né, para vocês repassarem para a comunidade, tenha vindo a... Eu sei que eu não uso muito os meios de comunicação, né? Não faz parte do meu perfil ser showman, né? A minha obrigação é tentar fazer as coisas corretamente, né? E contem comigo nisto. Quem me conhece um pouco mais intimamente sabe que profissionalmente tentei cumprir isso pela vida inteira. E ali, agora que honrosamente, né, a maioria da população escolheu o meu nome e aquilo que a gente sonhava tentar fazer realidade,
não vamos mudar um milímetro de posicionamento. Então, vamos trabalhar no sentido de dar o melhor de nós para Espumoso. Tem um aspecto que, num próximo programa, eu quero discutir um pouquinho mais, que talvez seja a gente mostrar que a prefeitura... Não existe dívida de prefeitos, né? Existe dívidas de prefeituras, né? E quem está no poder tem a obrigação de cumprir as dívidas que ficaram, né? E um dia desses a gente, quem sabe, possa esmiuçar um pouquinho mais esse aspecto de dívidas a pagar que ficaram, né? A gente pode esclarecer, vai ajudar muita gente a ter uma outra visão das coisas e entender melhor, às vezes, o porquê a gente vai bem devagarzinho para que não haja sobressaltos econômicos administrativos. Muito obrigado. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer um convite para a população para que vote na consulta popular. É importante para nós, né? Então, é bem simples de ser votado na página da administração lá. Tem todos os passos para seguir. É uma forma de também vir dinheiro para o nosso município, né, doutor Gerson? Sem dúvida. Muito bem. A gente falava hoje também, até o Lauro me lembrou ali da questão, o Lauro Colli, que está fazendo também uma campanha aí, né? Para a gente falar, ir lá e acessar, né? Tem o link ali, vai lá e são 3, né? Pode escolher 3, né? 3 propostas. 3 propostas aí que são importantes para o desenvolvimento, né? Só precisa a senha do Gov, né? Isso, a conta Gov tem que estar certa, não posso esquecer a senha. Se não esquecer, eu vou lá e refaça, né? Isso. Até vou fazer uma crítica aqui ao Gov, né? Porque é difícil refazer uma senha ou alguma coisa, porque eles são bem complicados. Se tu pegar tem uma identificação facial ali, né? Que é a biometria, que a gente chama hoje. Se tu pegar qualquer banco ali, tu coloca ali, beleza, show de bola. E o Gov é complicado. Imagina, eu fui fazer do meu pai, quando deu as enchentes ali, né? Que ele também mora lá, é ribeirinho, como o doutor trouxe ali. E ele é uma pessoa de 94 anos, e aí o reconhecimento facial para reconhecer. É complicado. A fisionomia, ela vai mudando, vai mudando, né? Com o tempo. Agora que a questão da pessoal tá fazendo também alguns procedimentos aí, acho que também tá dando... Mas isso é outro... O doutor é médico, é outro assunto Tá aí, certo. né? Tá dando problema também aí para reconhecimento facial. Chegar, mas quem é você, né? Vamos cuidar. Não dá para chegar de noite, né? O cara que for fazer aí agora aproveitamos o espaço livre aqui, o cara que fazer uma harmonização facial, se chegar em casa de noite ali, invadir a casa, a mulher mata, né? Porque é um bandido que tá aí, não. Quem é esse cara aí? Ou vai ficar para ela, né? Vamos falar, tem as duas coisas, né? É verdade. Ô, mas tu tá melhor que o outro, ó, fecha a porta. Principalmente quando a esposa é inspetora, né? E aí a questão também da mulher, também o cara chega ali, a mulher estranha aí, né? Opa, não foi hoje que a gente combinou, tava com alguma coisa, né? Vocês trocam aí os nomes. Mas enfim, Tá certo. a gente tem que ter um momento também, né, doutor? Que é também importante a gente, né, dar uma descontraída de vez em quando. Agradecer, Rodrigo, Sim. o espaço, né, a oportunidade. Porque quando a gente pode falar claramente as coisas, né, fica mais fácil. E eu espero que tudo possa ser de uma forma serena, melhor conduzido, e os problemas da semana passada a gente quer tentar influir na próxima semana para que as coisas aconteçam o mais breve possível. É dia a dia, né, prof? É dia a dia, é tempo ao seu tempo, não dá para atropelar. O doutor mesmo trouxe aqui, né, que a prefeitura não é como o negócio da gente. A gente escolhe se quer comprar, se vai pagar, se não vai, né? A administração pública ou tu paga ou não tem, ou tu tem o tempo, tem o rito legal ali, né? Tem tudo. Então, às vezes as pessoas dizem, mas tá demorando. Mas não é o prefeito que não quer, não é a secretária. É a burocracia, é uma coisa invisível que a gente não vê, mas que está presente, né? Que nos comanda, a burocracia nos comanda. Existe uma diferença bem grande entre o setor privado e o setor público, né? Sim. E aí ele é mais complicado, o setor público, porque ele exige uma série de passos que não são necessários no setor privado. E daí, às vezes, as pessoas acham que é má vontade, que seriam outras coisas. Mas não, são passos necessários para serem tomados. Até tem que fazer, que o doutor trouxe um ponto, fazer tudo dentro, né, do tempo certo, enfim, para que depois, caso o doutor saia também, não fique o outro ali com, né, deixar para outro, eu vou fazer, depois o outro resolve ali, né? Então tem que ter a empatia também, né, né, e saber que, né, daqui a pouco a gente não está mais no poder, não está mais ali, né, administrando, e vem outra pessoa, a pessoa não vai pegar uma coisa ali que
Todos que estão lá comigo sabem que eu bato muito nessa tecla. Eu já falei, a professora já ouviu muitas vezes. Eu sempre digo, nós lá que estamos somos transitórios. Transitórios. Quem não compreender isto pode se atrapalhar. Mas eu estarei lembrando a todo mundo que a transitoriedade existe. E cada dia que passa é um mais perto de chegar ao término. Vamos usar um exemplo aqui prático, né? Quando você aluga uma casa, né? Você chega lá, o antigo proprietário deixou a casa pio pendurado, coisas instaladas, mal. Tu tem que organizar a casa para começar a residir nela. Sendo que seria muito mais fácil você só transferir os seus móveis para dentro da casa. Não, mas você tem que pintar uma parede, pintar uma coisa. E depois a preocupação de deixar do seu jeito, claro. Mas antes você tem que... Isso seria errado, né? A gente teria que chegar lá na casa para morar, tá tudo certo, né? O que saiu, deixar tudo certo, assim como pegou, né? Então a prefeitura tem que ser assim, que seja assim, né, doutor? Se Deus quiser. Muito bem. 11h06. Conversamos então no programa da Prefeitura de hoje com a nossa professora aqui do município de Espumoso. Eu digo a nossa dinossauro do rádio aqui, né? Eu sempre falo assim, vou falar ao vivo aqui, né? Eu dizia para ela sempre que a gente muito aprendeu com ela aqui, aprende até hoje, né? A gente trabalhou, ouvia falar dela antigamente e tive o prazer de trabalhar com ela aqui, né? Ser colega. Foi bom. Com o doutor Gerson, além de prefeito, médico, né? Foi médico da minha filha aí, né? Da minha menina, quando ela era criança. Obrigado. E está aí prestando até hoje um serviço. Eu acho que tem gente aí que já está entrando no Estatuto do Idoso aí que já foi paciente seu. Eu tenho 50 anos de Espumoso, né? Clinicando em Espumoso. É isso aí. Deus. Beleza, então. Vamos lá, então. 11h07. Voltamos, então, na semana que vem, né, prof? Nesse mesmo horário. Semana que vem. A gente tem um calendário lá de... Como é que está a Semana Cultural? Como é que foi a Semana Cultural? Temos que... Olha, ela foi maravilhosa. Estamos preparando um material para contar como foi. Mas, olha, eu vou te dizer, Espumoso está respirando cultura. Foi interessantíssimo o trabalho que foi feito na Semana da Cultura. Estamos encerrando essa semana, teve a Semana Gastronômica da Agricultura ali, como forma de valorização da agricultura familiar e dos restaurantes do nosso comércio. E tem uma série de novidades vindo por aí, quer dizer... A administração está andando a passos largos, sempre sob a tutela do nosso chefe aqui. Muito bem. Um programa só é curto demais para a gente contar tudo e trazer todas as novidades, né? Muito bem. Vamos então aí ao programa. Agora tem mais outros programas aí e a gente volta no sábado que vem.